conteúdo de hoje já começa com exercício. Vocês farão a leitura desse textinho aqui, Para Voar Sem Tirar os Pés do Chão, da Simone Avelar, e vão circular todos os verbos dele. Eu já circulei aqui para auxiliar vocês. Então, lembrando que verbo, ele pode ser uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Estado é como eu me sinto, como eu estou. Então, aqui, ó, circulei todos eles para vocês. Depois que vocês circularem, vocês vão separar os verbos na primeira, segunda e terceira conjugação. Alguns verbos aqui já estão no infinitivo, outros não, então vocês vão ter que ver a que verbo que eles pertencem e a qual conjugação que eles pertencem. Então, por exemplo, primeira conjugação, voar. Voar já termina com ar, então eu sei que ele pertence à primeira conjugação, que são os verbos terminados em ar. E ele já está no infinitivo, né? Agora, decolou. Decolou, ele não termina com ar. Termina? Não, mas ele vem do verbo decolar. Então, ele também faz parte da primeira conjugação. Então, aí depois eu vou... Aí vocês têm mais verbos aqui, vocês vão acrescentando. Na segunda conjugação, são aqueles que terminam em er. Então, eu coloquei um aqui como exemplo, que é o verbo é, que ele vem do verbo ser. E na terceira conjugação, que são os verbos terminados em ir, eu coloquei saiu, que vem do verbo sair. Não estão todos aqui, eu coloquei apenas alguns exemplos, vocês acrescentem com o restante dos verbos. Exercício B. Identifique a pessoa, se é a primeira, segunda, terceira pessoa, e o número do verbo destacado, se ele está no singular ou no plural. Comemoramos nesta terça-feira o Dia do Aviador. Comemoramos quem? Eu. Você, nós, então comemoramos quem no caso, né? Primeira, segunda, terceira pessoa, do singular ou do plural. No caso aí é nós, né? Nós comemoramos. Então, nós, ele pertence à primeira, segunda ou terceira pessoa. É só lembrar, ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Então, eu, tu, ele, primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles ou elas, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. É só pôr certinho o número e a pessoa. Relembrar, então, os tempos verbais. O verbo, ele é flexionado para mostrar um fato, né, no tempo que esse fato acontece. Então, eu tenho aqui o passado, o presente e o futuro. O presente indica um fato que ocorre nesse momento, no agora, no momento que eu estou falando. O 14 bis decola. Agora. O passado, ou pretérito, ele indica um fato que já aconteceu, antes desse momento que eu estou falando. Então, o 14 bis decolou, já aconteceu. E o futuro é uma coisa que ainda vai acontecer. Então, 14 bis decolará. Aqui nesse quadrinho eu tenho todas as conjugações do verbo decolar, né? No passado, no presente e no futuro. Exercício 2, complete as frases com os verbos no tempo indicado. Então, eu tenho aqui as pessoas, eu, ela e nós, e tenho o verbo lá em cima, festejar, e o tempo dele é o presente. Então, como é que ficaria? Eu festejo, porque é presente, né? Se fosse no passado, é eu festejei. Se fosse no futuro, eu festejarei. Ela festeja, nós festejamos. Então, é dessa forma para fazer. Segundo, vocês vão colocar o verbo cantar no passado. Então, eu já cantei. Ela já, passado, né? Eles já, tudo no passado, o verbo cantar. Comemorar no futuro. Eu comemorarei a data. Ela, e no futuro também. E nós, a mesma coisa. Terceiro exercício, vocês vão sublinhar os verbos, depois vocês vão marcar as frases com P, quando eles estiverem no presente, PA no passado ou F no futuro, conforme o tempo em que os verbos estão flexionados. Então, vamos para 2 exemplos aqui. Amanhã, as meninas escolherão os livros de leitura. Amanhã, né? Então, amanhã eu sei que é uma coisa que ainda vai acontecer. Qual que é o verbo aqui em questão? É o verbo escolher, né? Escolherão, que vem de escolher. Né? Quando termina com esse a, o e o tio, é no futuro, né? Se fosse no passado, terminaria com M. Tem que prestar bastante atenção nessa diferença do an para o ão, na hora de escrever. Então, amanhã as meninas escolherão os livros de leitura. Então, é futuro, né? Ainda vai acontecer. Ontem, os alunos estudaram, ao ano no final, estudaram, AM no final, na biblioteca da escola. Quando que isso aconteceu? Ontem. Ontem está no
passado, eu coloco PA. Qual que é o verbo? O verbo estudar, estudaram, tá? E assim por diante. Vamos para a parte de ortografia agora, o uso do izar com S e o izar com Z. Então, a gente usa esse izar no final das palavras quando o verbo ele tem origem em um substantivo ou um adjetivo que traz já na sua sílaba final o S. Então, por exemplo, avisou. Qual que é a última sílaba? Usou, S-O. Então, quando eu vou transformar ele em verbo, avisar, como a última sílaba termina com S, automaticamente o izar vai ser com S também. Então, aviso, avisar. E o izar com Z, o verbo ele tem origem em um substantivo ou adjetivo que não tem a letra S na sílaba final. Então, economia, né? Não tem S no final. Qual que é o verbo? Economizar. Então, essa é a regrinha básica. Terminou, a última sílaba do adjetivo ou do substantivo é com S, então na hora que ele vai ser transformado em verbo, eu faço ele com o S, izar, né? Quando ele não termina com S na última sílaba, eu sei que quando eu vou passar ele para ser um verbo, o izar fica com o Z. Então, desembaralhe as sílabas e forme os verbos que indicam as ações mostradas nas imagens. Então, esse daí vocês vão pensar um pouquinho para fazer e vão pensar o que o porquinho está representando, usem as sílabas aí para formar a palavrinha, e o que a menina está fazendo, né? Ela está com a mão no queixo, ela está pensando, o que ela está fazendo além de pensar. Primeira atividade de ortografia. Leia a letra desse rap que os alunos do 7º ano escreveram. Então, o menino começa, aí moçada, o mundo pede para avisar. Aí o outro, a água tá escassa, vamos economizar. É um rap, né? Continue a escrever a letra do rap, use as palavras do quadro ao lado. Então, a gente tem as palavras aqui, ó, profetizar, analisar e utilizar. O papo é muito sério, você deve, o quê? Profetizar, analisar, utilizar. Evitar desperdício quando a água... Profetizar, analisar ou utilizar. Se continuar assim, ninguém quer, e aí vocês vão preencher. Mas tá na cara, tá ruim, ela pode acabar. Então, preencham de acordo com as frases. Exercício número 2 é para formar verbos. Então, vocês vão formar verbos a partir dos substantivos, adjetivos que estiverem aqui, e acrescentar o izar com S e o izar com Z. Então, friso mais izar fica frisar. Reprise mais izar, como que fica? Reprisar. E assim por diante. E aqui embaixo a mesma coisa, só que com izar com Z. Local mais izar, localizar. Fiscal mais izar, final mais izar. Como que fica? Ágil mais izar, agilizar, tá? Só preencher com atenção que tá fácil essa. Exercício número 3, vocês vão usar os verbos que vocês colocaram na atividade 2 para completar as frases que estão aqui. O professor fez questão de que todos os alunos passaram. Então, o professor fez questão de quê? De frisar que todos os alunos passaram? De reprisar que todos os alunos passaram? Então, prestem bastante atenção para que as frases fiquem coerentes. Então, vou dar uma ajuda para vocês nessa. O professor fez questão de frisar que todos os alunos passaram. O guia teve de... Coloca o verbo, né? Muitas brincadeiras para divertir as crianças. Então, ele fez o quê? O guia teve de improvisar muitas brincadeiras para divertir as crianças. E vocês vão olhando a lista de verbos que tem na atividade 2 e ver quais os que se encaixam melhor em cada uma das frases. Na página 52, nós temos a oficina de palavras, que é onde nós vamos utilizar os verbos, né? Então, aqui vocês têm um bilhetinho que vocês vão completar usando os seguintes verbos. Fazer, ter, ser, estar, inventar, gostar e dar. Esses verbos estão todos no infinitivo, tá? Na hora que vocês forem colocar eles no bilhete, vocês têm que prestar atenção que eles não vão entrar dessa forma, eles vão ser flexionados ou no presente, ou no passado, ou no futuro, tá? Então, ó, para completar o bilhete com os verbos, observe como os tempos verbais se alternam no decorrer do texto. Camila, que é a pessoa que escreve o bilhete, né, usa o pretérito passado e em seguida o presente. Então, que verbo que eu poderia colocar aqui? Gostar. Eu gostar muito da ideia? Não. Então, eu tenho que flexionar.
Eu gostei muito da ideia que você me deu, por exemplo, tá? E aí vocês vão preenchendo de acordo com os verbos que estão ali e flexionando eles no presente ou no passado. Nessa atividade 2 aqui, ao invés de vocês criarem uma mensagem para que um colega complete, não, vocês vão criar uma mensagem e vão colocar verbos no presente, no passado e no futuro. Então, vocês criam um bilhete para algum colega de vocês, tá? Pode ser um colega de verdade, pode ser um colega imaginário, pode ser alguém da família, quem vocês quiserem. Então, vocês vão escrever o bilhete para essa pessoa e vão acrescentar os verbos. Então, vocês podem utilizar os 3 tempos verbais, tá? Presente, passado e futuro. E por último, nós temos uma produção textual, que vai ser uma história em quadrinhos. Na apostila, a atividade seria como uma encenação. Vocês iriam encenar, fariam teatro para mim, da história em quadrinhos que vocês criaram. Mas, de qualquer forma, vocês teriam que criar essa história em quadrinhos. Eu só estou adiantando uma atividade que ficaria para a próxima semana. Nós vamos fazer nessa, que é a criação de uma história em quadrinhos. Então, aqui tem algumas dicas, ó. Desenhem 3 ou 4 quadradinhos, uma sequência de ilustrações. Depois que vocês fizerem ilustração, vocês escrevam, né? Façam os balões com os diálogos. Defina cenários, personagens, escreva falas, pensamentos. Verifique se as expressões demonstram o que eles estão sentindo. Confira se o tamanho da letra está adequado para a leitura. Faça um pouco grande ou fotografem bem de pertinho para a professora poder enxergar com clareza, tá bom? Use onomatopeias. Onomatopeias é a representação do som escrito, né? Então, por exemplo, caiu alguma coisa no chão, uma pessoa mergulhou, né? Faz tibum, algo caiu no chão, faz pleque, né? Essa é a onomatopeia, a escrita do som. Escolha recursos gráficos que poderão ajudá-lo a representar melhor as ações e os movimentos dos personagens. Faz uma fumacinha, né? De repente o personagem correu, faz aquela fumacinha no pé do personagem. Risquinho paralelo, estrelinha, se ele bateu a cabeça. Normalmente em história em quadrinhos, quando bate, quando o personagem tá com dor, desenha essas estrelinhas em volta, né? Decida as cores que vai usar, pinte, tá? Faça bem bonitinho, pintadinho, colorido. E depois vocês revejam, ver se a sequência das falas elas estão de acordo com a ilustração. Pensem, usem a criatividade. Se não der para entregar hoje, vocês têm até o final da semana para fazer, mas façam bem bonito e sejam bem criativos, tá bom? Por hoje é só. Agora nós temos língua portuguesa apenas uma vez na semana, né? Então a próxima aula é só na próxima terça-feira. Se cuidem, tá bem? Atualizem as atividades, façam registro, mandem para a professora. Até mais.